Senhor nos graça, Pai. Senhor, nós temos favor algum. E somos gratos ao Senhor por isso. Essa é a minha oração. Que faça em nome de Jesus. Os irmãos podem ser. Seminarista, irmão Mike Rodrigues. Rodrigo, por isso que eu fiz confusão, viu, Rodrigo? Eu li aqui Rodrigues, enfim, apesar de você. Graças e paz a todos. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos nos colocar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4. Leemos. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Amém? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, que o teu Espírito tenha verdade, que ele sopre, que ele haja, que a tua palavra nos encontre e nos transforme. Faça-se a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem aceitar, irmãos? O tema da mensagem desta noite é a alegria do Senhor e a força da igreja. A alegria do Senhor é a força da igreja. O contexto do apóstolo Paulo é uma história belíssima, de alguém que perseguia a igreja, de alguém que mandava prender os cristãos e até matá-los. Esse apóstolo é encontrado por Jesus Cristo na estrada para Damasco, e Cristo muda a sua vida, muda a sua história, e começa em Paulo e através dele escrever a história do Evangelho que alcançaria os gentios e que seria pregado até os confins da terra. Saulo agora passa a ser Paulo, após ser encontrado por Jesus Cristo. Jesus, que em hebraico é Yeshua, e Cristo, que é o seu título grego, Cristo ungido, que significa o Messias. Então, Yeshua HaMashiach, o Salvador. O nome Jesus significa salvação, e o nome Cristo significa Messias, Mashiach. O Salvador do mundo encontra Paulo e transforma a sua mente, o seu coração, e dá a ele agora a esperança, e coloca no seu coração algo que jamais alguém ou sofrimento algum poderia tirar. E coloca no coração de Paulo agora uma alegria que vai além de toda e qualquer barreira e obstáculo, e o convoca para ser o pregador do Evangelho aos gentios. Essa carta de Paulo escrita aos Filipenses trata de uma história que tem o início de que forma. Paulo chega à cidade de Filipos acompanhado de Silas, e ali eles começam a procurar um lugar onde se falava de religião, onde a religião era pregada. Mas Filipenses, ou a cidade de Filipos, era uma cidade onde moravam muitos soldados aposentados, era uma província de Roma, romana, um lugar onde as pessoas tinham costumes e orgulho de agirem e de viverem como romanos.
Eles falavam como romanos, se vestiam como romanos, e Paulo não encontra ali uma sinagoga. Ele então fica sabendo que à beira do rio algumas mulheres tementes a Deus estavam, e ali ele vai até aquele lugar e ele encontra, então, nos diz a história do livro de Atos, aquela mulher chamada Lídia, que era uma comerciante de púrpura daquela cidade. E Paulo então começa a pregar o Evangelho, e na casa de Lídia surge a primeira igreja, ou a igreja de Filipos. A igreja de Filipos surge ali. Paulo então começa a pregar o Evangelho naquela cidade, e após um episódio no qual ele expulsa o demônio de uma moça que estava atrás de Paulo e repetidas vezes falava que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo, e Paulo então a repreende, aquele demônio é expulso, e aquela jovem que era usada por alguns homens daquela cidade para ganhar dinheiro, ela então perde aquela capacidade, e Paulo e Silas então são presos, jogados no cárcere profundo, cárcere interior. As prisões romanas geralmente tinham dois cárceres, e um deles era o cárcere inferior, aquele cárcere onde não havia luz, onde não haviam janelas, a escuridão tomava conta, e um lugar muito frio e úmido, e Paulo e Silas ali são jogados. E a Bíblia conta que à meia-noite eles estavam cantando e louvando ao Senhor, e um vento forte derruba aquelas grades, aquela prisão bem abaixo. E o que me chama a atenção é que eles estavam alegres, mas eles não sabiam se seriam soltos. A alegria do Senhor é algo que brota em nós, independente das circunstâncias da vida. Eles louvavam a Deus quando muitos de nós estaríamos chorando. Eles louvavam a Deus quando muitos de nós estaríamos reclamando e murmurando. Mas a alegria do Senhor é algo que estava presente como base de sustentação da vida de Paulo e de Silas, e ali eles louvavam a Deus. E a Bíblia conta que o vento vem e liberta não somente Paulo e Silas, mas todos aqueles que estavam presos. É interessante que eles louvavam, eles se alegravam na presença do Senhor antes do vento, antes da libertação. Nem sempre esse vento vem. Isso não deve ser um empecilho para que nós nos alegremos no Senhor, amém? No choro, na tristeza, na falta, nós precisamos alegrar e louvar a Deus, porque Ele é a motivação e a razão maior para a existência da igreja. Paulo então e Silas são libertos do carcereiro, aceita a Cristo, é alcançado pela graça de Deus, e ali tem início a igreja de Filipos. Esse é o contexto histórico da igreja de Filipenses. Mas quando Paulo escreve essa carta, anos depois, a história nos mostra que Paulo estava preso em Roma, e humanamente ele não tinha motivos nenhum para estar alegre, mas os estudiosos chamam a carta de Filipenses da carta da alegria, da carta da alegria. A alegria do Senhor é a força da igreja, porque a alegria do Senhor não depende das circunstâncias boas, nem tão pouco das circunstâncias ruins. A alegria do Senhor, ela é a base de sustentação da vida, mesmo em meio ao choro, ao sofrimento e à falta. Paulo estava preso e escreve àquela igreja para agradecer na oferta que foi enviada a ele na prisão, para ajudar o apóstolo. E um homem chamado Epafrodito, servo, membro daquela igreja, chega até Roma, procura e encontra Paulo e entrega aquela oferta, chega e quase morre por ocasião da viagem. Paulo então cuida dele, e ele então retorna trazendo nas mãos a carta de Paulo à igreja de Filipenses, a carta da alegria, de alguém que não tinha motivos humanos para estar alegre, mas tinha um motivo maior, que era a presença de Cristo no seu coração. A presença de Cristo e a sua graça nos basta, ela que nos sustenta, ela que nos anima, ela que não nos deixa desistir ante as dificuldades da vida, ela que é maior e a base que sustenta os nossos passos e que é a igreja, e não permite que a igreja desista, mas conquanto haja dificuldades, perseguições, sofrimentos, é a alegria do Senhor que nos mantém de pé e que não nos deixa desistir. Paulo então, no capítulo 4 que lemos, ele inicia esse capítulo dizendo: portanto,
diante, ou seja, a partir de tudo que vivemos e que vimos do agir de Deus. Portanto, ou seja, a partir daquilo que conhecemos e sabemos e presenciamos do amor, da graça e misericórdia de Deus nas nossas vidas. Meus queridos e amados irmãos, a minha alegria e coroa é que vocês estejam firmes no Senhor. É a alegria do Senhor que firma os passos da igreja. Vivemos tempos tristes, tempos de polarização, tempos de depressão, tempos violentos, tempos onde muitos brigam por questões políticas e tantas outras, tempos onde as pessoas têm dificuldade de perdoar, e é incrível quando falamos isso e pensamos bem na nossa mente que nós estamos falando de pessoas que não são crentes, e nos entristece quando na realidade isso acontece no seio da igreja. Irmãos com dificuldade de perdoar, irmãos que brigam por questões políticas, igrejas que são divididas por gostos, por estilos, por vontades próprias, e não entendemos que somos corpo de Cristo, membros uns dos outros, e essa alegria do Senhor é o que nos mantém firmes, de pé, e não nos deixa desistir. Paulo, caminhando para a morte, algum tempo depois ele é decapitado em Roma. A sua cabeça cai ao chão, mas os seus ensinos nos alcançaram. E a carta do apóstolo Paulo alcançou aquela igreja e trouxe para aquela igreja uma mensagem de que eles deveriam se alegrar com o Senhor. Quais são os motivos da nossa alegria? O que nos alegra, o que nos move, o que nos motiva, o que cala fundo do nosso coração, o que nos faz levantar da nossa cama logo cedo, o que nos anima e nos dá vida? É aquilo que nós amamos, é o que nós amamos que motiva quem somos. Por isso nós não desistimos da nossa família, porque são importantes e nós os amamos, e a eles nós nos dedicamos, e a nossa família nós defendemos, e por ela nós trabalhamos e cuidamos e provemos e lutamos por ela, porque nós a amamos. É interessante olhar para a Bíblia quando Jesus resume os 10 mandamentos, e o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu ser. Que Deus seja o alvo do nosso amor maior, que Deus seja aquele que em nós, com a sua presença, nos traga alegria e firme os passos da igreja. Uma igreja que se alegra no Senhor é uma igreja firme, independente do sofrimento, independente das lutas. A carta de Paulo aos Filipenses encontra a igreja num momento histórico complicado, difícil, um momento de perseguição, quando Roma perseguia a igreja e muitos eram mortos, tinham as suas propriedades confiscadas. Foi o tempo em que a adoração ao imperador é instituído, e a primeira igreja a adorar, ou igreja não, a primeira cidade onde o culto ao imperador surge é uma cidade chamada Esmirna, que nós vemos na carta de João ao Apocalipse, vemos no Apocalipse de João, e naquela cidade é instituído como a primeira cidade a cultuar o imperador. E de tempos em tempos, os soldados eles eram convocados para prestar reverência ao imperador. E a história, a tradição nos mostra, nos conta que a tropa se alinhava, a estátua de César estava à frente, e os soldados vinham e prestavam reverência e adoração a ele. Mas o Evangelho já tinha alcançado esses lugares, já tinha alcançado inclusive Roma. Em algumas de suas falas, Paulo, escrevendo aos irmãos, dizem: os da casa de César os saúdam. Eles não podiam falar que eram soldados, mas muitos soldados tinham sido alcançados pela graça, encontrados pela fé, tinham recebido a fé. E a história nos mostra que em Esmirna, no culto ao imperador, quando aquele soldado que era chamado para prestar adoração a César, ele já tinha sido encontrado pela graça de Jesus. Ele chegava diante da estátua de César, a tropa alinhada, o chefe do batalhão olhando para ele, e a história nos mostra que ele fazia esse sinal aqui, ó,
ver se vocês conhecem. Eu escolho a cruz. E ali mesmo ele era morto. Foi assim que surgiu o sinal da cruz. Foi assim que surgiu o sinal da cruz. E muitos foram mortos. Essa carta encontra a igreja num momento de perseguição, de luta. E vem nesse momento falar de alegria. E trazer a mensagem de que em tempos difíceis nós podemos e devemos ser alegres no Senhor. Que nos momentos difíceis a nossa alegria deve ser construída e ser fruto da graça, ação e misericórdia de Deus. E não há nada que possa retirar, não há nada que possa destruir, não há nada que possa impedir a igreja de pregar e de viver o Evangelho, quando a alegria do Senhor for a motivação da sua vida. No verso 2 ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo do Senhor. Evódia e Sintique eram duas irmãs, membros da igreja de Filipenses, colaboradoras de Paulo na pregação do Evangelho, mas que nesse momento estavam enfrentando dificuldade de relacionamento uma com a outra. Não existe isso na igreja, né? Dificuldade de relacionamento, mas de jeito nenhum. Não existe, isso é coisa da cabeça de vocês, né? Nós somos humanos, nós somos padres. Temos dificuldades, temos limitações, não é? E apesar de nós, Deus nos ama, nos encontra, nos transforma, nos alcança. E Paulo diz a elas: olha, eu rogo. Rogar significa pedir do fundo do coração, com todas as nossas forças. Nós só rogamos quando nós nos encontramos incapazes e necessitados profundamente de algo. Então nós rogamos, por quê? Porque nós não podemos fazer. Porque nós não podemos resolver. Então nós rogamos. Ele diz a elas: eu rogo, eu peço do fundo do coração que vocês sintam o mesmo no Senhor. Nós pensamos diferentes, somos diferentes, temos pontos de vista diferentes, a igreja não é igual. E essa diversidade é o que enriquece. Essa diversidade é o que enriquece, é o que traz a alegria e a beleza da vida. Já pensou, irmão Gerson? Se você fosse casado e a sua esposa fosse igualzinha a você, acordando de manhã na segunda-feira, que susto, hein? Difícil, não é? Mas nós somos diferentes, e Paulo vem para elas e diz: olha, sintam o mesmo. Uma igreja, ela é diferente na sua existência, nas suas peculiaridades, na sua característica, mas ela precisa ser movida, sustentada e guiada pelo mesmo sentimento daquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, Salvador do mundo. A alegria do Senhor deve ser aquele mover de Deus que nos une num só sentimento de pregar e viver o Evangelho, de mostrar ao mundo quem Jesus é, de amar o próximo, de ser capaz de perdoar o próximo. O próximo não é fácil. O próximo é aquele que pisa no nosso carro. O próximo é aquele que não é perfeito. O próximo é aquele que às vezes mente. O próximo é aquele que nos frustra, que nos entristece. O próximo é você. O próximo sou eu. Incapazes, difíceis, mas que são da mesma forma alvos da graça e do amor de Deus. E pede Paulo também no versículo 3 ao seu companheiro que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, complemente com outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Quando a irmã estava orando e ela falou de fortalecer as mãos nos joelhos trementes, eu me lembrei de Isaías 35. É tempo de fortalecer os joelhos trementes, é tempo de dar as mãos, é tempo de superar as diferenças e da igreja se unir em torno de um sentimento de adoração, de pregação e de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Tempo de ir além das paredes e, onde estivermos, adorarmos ao Senhor. Uma adoração que não se limita a este tempo, mas que vai além em todo lugar e em todo momento. Quando Jesus chega diante daquela mulher e ela diz: vocês judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, no templo, mas nós aprendemos que é aqui. Ele diz: mulher, é chegar na hora em que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está falando de um lugar, ele não está falando de um local, ele está falando de um estado de espírito.
Ele está falando de vida que o adora em todo tempo, em todo e qualquer lugar. Paulo então pede a esses irmãos cooperadores que ajudem aqueles que estão fracos. É momento da igreja se unir, socorrer os fracos e os cansados, orar e estar juntos. Momento que caminha ou que se encaminha para o fim de todas as coisas. As profecias estão se cumprindo. Nós não sabemos quando será o fim, mas as profecias têm demonstrado que a volta de Cristo está próxima. Então, ajuste o seu coração. Coloque a sua casa, ou seja, a sua vida em ordem. Busque ao Senhor. Talvez nós não o vejamos voltar, mas talvez Ele nos leve para Ele antes. Continuando, Paulo então chega no tema da mensagem desta noite, que é o capítulo, o verso 4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria jamais é frustrada quando ela é depositada em Deus. A nossa alegria jamais é infrutífera quando ela espera no Senhor. A nossa alegria jamais nos decepciona ou nos abandona quando ela é construída como fruto da ação e presença do Espírito Santo. A alegria do mundo é passageira. A alegria do mundo se vai. Ela depende de momentos bons. E quando os momentos bons acabam, a alegria acaba junto. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E ela independe das dificuldades da vida, porque ela não é só sentimento. A alegria, sentimento, ela é passageira. A felicidade não é um estado permanente da existência. Nós temos momentos alegres, felizes, mas temos também momentos difíceis, complicados, tristes. Isso faz parte da vida, independente de sermos crentes ou não. A grande questão é como nós estamos lidando com isso, como nós estamos trabalhando as nossas questões, as nossas demandas, permitindo que a tristeza nos encontre, nos destrua e nos impeça de avançar, ou sabendo que ela faz parte, mas continuando em nome de Jesus, ou sabendo que há momentos de choro, e Eclesiastes fala bem isso, há momentos de chorar. A Bíblia fala: chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram. Mas em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a vida da igreja. Que nós sejamos uma igreja que entenda isso, que a alegria do Senhor é a base de sustentação da nossa vida. E ela não acaba, porque é a presença do Espírito Santo que faz com que ela seja renovada todos os dias e em todos os momentos. No verso 5, Paulo continua e diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. A palavra equidade significa igualdade e justiça. Em que sentido? Em que nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, temos carências diferentes, mas nós temos que viver uma vida onde nós consigamos igualar de forma justa. E todos na igreja tenham reconhecimento, a ajuda necessária. Aquele que é mais forte socorra o mais fraco. Aquele que necessita seja ajudado por aquele que tem. Aquele que tem, compartilhe. Aquele que vê o seu irmão em dificuldade, o ajude. E aí nós vamos trazer equilíbrio. Equidade é equilíbrio nas desigualdades. De forma que a igreja possa viver a alegria do Senhor, onde com equilíbrio todos glorifiquem e vivam para o Senhor. Paulo no verso 6 agora está com um dos problemas atuais, que é a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Nós vivemos um tempo de ansiedade, de inquietação, uma geração inquieta, ansiosa, que não sabe esperar, que não sabe aguardar. Eu me lembro quando a internet chegou, na empresa que eu trabalhava, era a internet de escada. Você colocava lá para entrar no Itaú, e aí você levantava e ia trabalhar, fazer outras coisas, ficava lá discando, até completar o download lá, enfim, para que você pudesse usar. E a coisa foi melhorando. Agora você é
celular, você já abre, né? E se demora um segundo a mais para abrir, pronto. Você já quer jogar ele lá na parede, porque a ansiedade toma conta. Tempos ansiosos, pessoas ansiosas que não sabem aguardar. E aí vem a Bíblia e diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. A alegria do Senhor nos faz esperar nele, confiando e sabendo que Ele tem cuidado de nós. Confiando e sabendo que com nossa inquietação e ansiedade nós não somos capazes de acrescentar um dia à nossa existência, 1 milímetro à nossa estatura, e que nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça sem que seja a permissão de Deus. A alegria do Senhor é descansar na soberania de um Deus que tem cuidado da igreja. A Bíblia diz em 2 Crônicas que eu escolhi esse lugar e sobre ele estão os meus olhos. Esse lugar que é casa de oração. E ali, quando em 2 Crônicas se refere ao templo do Novo Testamento, essa mensagem é mais profunda. A casa de oração agora sou eu e você, o templo sou eu e você. Nós somos o templo, lugar da habitação de Deus. Como lidamos com as nossas inquietações e ansiedades? O que temos feito guiados pela ansiedade em tempos de depressão, em tempos onde as pessoas não têm paciência, em tempos onde as pessoas não param, em tempos onde as pessoas não ouvem ninguém, mas falam cada vez mais, não é? Caminhando para a conclusão, Paulo, no verso 7, diz que o fruto de tudo isso é a paz. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o nosso coração de fazermos aquilo que desagrada a Deus, que afeta pessoas, que machuca pessoas. Mas Paulo fala de uma graça que excede todo o entendimento, que vai além da nossa compreensão. Eu me lembro quando eu perdi o meu pai assassinado e eu fiquei desconsolado, né? Aconteceram muitas coisas ruins ao mesmo tempo. E o pastor Jéssica chegou lá em casa à noite e ele me abraçou e ele falou. Foram umas palavras que trouxe paz ao meu coração. E quando a gente passa por esses momentos, a impressão é que nós não vamos conseguir superar esses momentos. A impressão é que nós vamos nos desesperar para o ponto de que nós não sabemos como lidar com aquilo e que nós nunca vamos melhorar aquilo. Ou seja, aí a paz de Deus vem e ela cuida do nosso coração, ela cuida das nossas emoções, ela nos traz sustento. Nós não esquecemos, mas nós somos mais afetados por uma tristeza tão profunda e por isso não nos desesperamos e por isso não agimos precipitadamente e por isso não lançamos mão daquilo que é errado, daquilo que é pecado. Porque a paz de Deus guarda o nosso coração. Em que sentido? Trata do nosso coração, nos traz cura de Deus para os nossos sentimentos maus e nos traz de volta a esperança e mantém a alegria que nunca saiu do coração da igreja. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que aprendemos e vimos na palavra, pratiquemos. E saibamos que não são os momentos bons, tampouco os ruins, que definem e trazem significado à nossa vida, mas é a presença de Jesus que nos traz alegria. Paulo, nesse texto, ainda diz que ele aprendeu a ter fartura, como aprendeu também a passar fome. E ele diz, então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? Dar ordem a Deus e Ele vai aceitar? Não. Posso o quê? Determinar uma coisa? Não. Posso o quê? Simplesmente não aceitar algo que traga sofrimento? Não. Eu posso passar por tudo isso, como Ele passou: prisões, liberdade, fartura, falta, alegria, tristeza. Passar por tudo, porque isso não é o que traz significado à minha vida, mas é a presença de Jesus. Ele estava vivendo a alegria do Senhor dentro de um cárcere. Muitos estão tristes dentro da sua casa,
Muitos estão tristes dentro das relações, na sua família. Muitos têm enfrentado dificuldades de relacionamentos e não têm sabido lidar com as demandas e questões da vida. Que a alegria do Senhor possa dar direção, que a alegria do Senhor possa sustentar a sua vida, e que essa palavra, assim como Paulo diz nesse texto, aquilo que vocês viram e ouviram de mim, isto fazei, que essa palavra possa ser praticada, não apenas ouvida, mas que ela possa ser praticada. No hebraico não existe o verbo obedecer, então nós temos lá quando Moisés traz a oração, que é a oração principal do judeu, que é: ouve, ó Israel, Shema. O Senhor vosso Deus é o único Deus. É a oração que todo judeu faz quando ele se levanta e quando ele vai dormir. Ouça, ouvir aqui, a sua interpretação é o que? Pratique, obedeça, viva isso. Infelizmente, muitos acham que a palavra não é para mim, é sempre para o outro, né? Como aquele membro encerrando, que ele ia, vou usar a palavra do diácono aqui carinhosamente, diáconos, não fiquem bravos, tá? Aquele diácono que ia para o culto todo domingo e ficava lá na porta. E aí o pastor pregava aquela bênção e ele chegava no final do culto, chegava o pastor, que mensagem? Que mensagem, pastor? Foi para o irmão fulano, ele precisa ouvir isso. O pastor falou: poxa, amém, né, irmão? Ainda bem que alguém precisa. E aí todo domingo era a mesma coisa. Aí um belo domingo caiu uma chuva torrencial, alagou a cidade. O pastor chegou com muito custo para pregar e só veio esse irmão. Aí o pastor falou: hoje é domingo, pai. E o pastor pregou, não teve equipe de música, não teve nada. E o pastor pregou até o final, foi lá na porta. Aí ele chegou de cabeça baixa e falou assim: pastor, que mensagem! Pega que os irmãos não querem. Pega que eles não querem. Não sei o que fazer. A mensagem de Deus é para nós, é para você nessa noite. Alegre-se no Senhor, amém? Viva a alegria do Senhor. Já há muitas tristezas na vida e nós temos que lidar com elas, porque elas fazem parte da vida. E Deus permite para que nós aprendamos e cresçamos e sejamos melhores seres humanos, mais parecidos a cada dia com Jesus Cristo. E no mundo de tristezas, de dificuldades e também de alegrias, alegre-se no Senhor e pregue. Ame, faça a diferença, seja sal e luz do mundo, de forma equilibrada, resolva suas questões, suas demandas, e que a alegria do Senhor possa trazer saúde ao seu e ao meu coração, transformar quem somos a cada dia a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe.